Muito bom dia para você que me ouve nesta hora, pastor Moisés Duarte, esse que vos fala. Messias de Deus, estou chegando até você com o Ministério Mensagem de Vida, para juntos refletirmos na inerrante Palavra de Deus e hoje no seguinte tema: o que sempre nos faz triunfar. Um jovem, em certa ocasião, aproximou-se de um consagrado homem de Deus e pediu-lhe orações, explicando: estou constantemente me irritando, ore por mim para que eu me torne mais paciente. Aquele homem, servo do Deus Altíssimo, concordou em orar e os dois se ajoelharam. E aquele homem de Deus começou a orar assim: Senhor, manda para esse jovem tribulações pela manhã e mais tribulações à tarde. O moço deu uma cotovelada no homem de Deus e disse: tribulações não, mais paciência. Então o homem de Deus falou: é a tribulação que opera a paciência. Se quiseres possuir paciência, deves aprender a suportar as tribulações. Se queres sair vitorioso, tens que lutar. É ridículo uma pessoa falar em vitória quando nunca entrou numa luta. Temos que nos preparar para entrar no reino como Jesus Cristo fez. Ninguém pode desfrutar de uma vitória sem pagar o respectivo preço. Isto é, na rotina da vida cotidiana também. Graças dou ao meu Deus, porque em tudo e em todo lugar onde vou, Ele faz da minha vida uma canção de triunfos em Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, está passando por alguma prova, alguma tribulação, está dizendo que existe um véu entre você e a vontade de Deus? Escute. Comece a crer no plano de Deus para a sua vida e o véu desaparecerá. Adote como aspiração fazer a vontade de Deus e o véu rasgará inteiramente. E quando ele desaparecer e estiveres andando em plena claridade da vontade de Deus para a sua vida, descobrirás então que foi somente a tua própria vontade que obscureceu a clara visão da vontade de Deus. Ninguém existe que possa ver nitidamente a vontade de Deus, a não ser através das lentes cristalinas de um coração confiante e de uma vontade submissa à vontade de Deus. A minha oração é que o benigno Deus te abençoe e te guarde, juntamente com toda a tua família, hoje e sempre. Que Jesus te faça feliz. Quem tem Jesus Cristo tem tudo.